Jesus, o que eu vou trazer para a igreja? Senhor, traz na minha mente. Aí na hora veio a ressurreição de Lázaro. E quando depois do Tiago manda uma mensagem, culto da família, e eu comecei a questionar a ressurreição de Lázaro, morto, ressuscitado, que tem a ver com família. Aí eu comecei a trazer na minha mente, lendo, e fui ver como que é incrível. Os irmãos vão ver como que Deus, é muito profunda essa passagem, a passagem que todos os pregadores, acho que já pregou ela, todo mundo conhece, mas como que cada dia a palavra de Deus se renova para a gente, cada dia ela traz uma mensagem diferente. Vocês vão ver que como que vai trazer hoje, dentro desse contexto, uma mensagem diferente daquilo que a gente tem acostumado a ouvir, amém? Os irmãos ficam à vontade, se quiser ficar sentado, pode ficar. Eu vou ler, os irmãos vão acompanhando. João capítulo 11, a partir do versículo 1. Estava então enfermo um certo Lázaro de Betânia, aldeia de Maria e de sua irmã Marta. E Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com unguento e lhe tinha enxugado os pés com seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. Mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. E Jesus, ouvindo isso, disse-lhe: essa enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Ora, Jesus amava a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Ouvindo, pois, que estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar onde estava. Depois disso, disse aos seus discípulos: vamos outra vez para a Judeia. Disseram-lhe os discípulos: Rabi, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te, e tornas para lá? Jesus respondeu: não há 12 horas no dia? Se alguém andar de dia não tropeça, porque vê a luz desse mundo, mas se andar de noite tropeça, porque nele não há luz. Assim falou, e depois disse-lhe: Lázaro, nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo do sono. Disseram, pois, os seus discípulos: Senhor, se dorme, estará salvo. Mas Jesus dizia isso da sua morte. Ele, porém, cuidava que falava do repouso do sono. Então Jesus disse-lhe claramente: Lázaro está morto, e folgo por amor de vós de que eu não estivesse, para que acrediteis, mas vamos ter com ele. Disse, pois, Tomé, chamado Dídimo, aos condiscípulos: vamos nós também para morrermos com ele. Chegando, pois, Jesus achou que já havia 4 dias que estava na sepultura. Ora, Betânia distanciava-se de Jerusalém quase 15 estágios, e muitos dos judeus tinham ido consolar a Marta e a Maria acerca de seu irmão. Ouvindo, pois, Marta que Jesus vinha, saiu-lhe ao encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas também agora sei que tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Disse Jesus: teu irmão há de ressuscitar. Disse-lhe Marta: eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Crês tu nisso? Disse-lhe ela: sim, Senhor, creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. E disse isso, partiu e chamou em segredo a Maria, sua irmã, dizendo: o mestre está aqui, chama-te. Ela, ouvindo isso, levantou-se logo e foi ter com ele. Ainda Jesus não tinha chegado à aldeia, mas estava no lugar onde Marta o encontrara. Vendo, pois, os judeus que estavam com ela em sua casa, eu consolava, e que Maria apressadamente se levantava e saíra, seguindo-lá, dizendo: vai ao sepulcro para chorar ali. Tendo, pois, Maria chegado onde Jesus estava e vendo-o, lançou-se aos seus pés, dizendo-lhe: Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, pois, quando a viu chorar, e também chorando os judeus que com ele vinham, moveu-se muito em espírito e perturbou-se, e disse: onde o puseste? Disseram-lhe: Senhor, vem ver. Jesus chorou. Disseram, pois, os judeus: vede como o amava. E alguns deles disseram: não podia ele, que abriu os olhos ao cego, fazer também com que este não morresse? Jesus, pois, movendo-se outra vez muito em si mesmo, foi ao seu sepulcro. Era uma caverna e tinha uma pedra posta sobre ela. Disse Jesus: tirai a pedra.
Marta, irmã do defunto, disse-lhe: Senhor, já cheira mal, porque já é 4 dias. Disse-lhe Jesus: não te hei dito que se creres verás a glória de Deus? Tiraram, pois, a pedra, e Jesus, levantando os olhos ao céu, disse: Pai, graças te dou, porque me haveis ouvido. Eu bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isso por causa da multidão que está ao redor, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isso, clamou com grande voz: Lázaro, vem para fora. E o defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixa, e o seu rosto envolto no lençol. Disse-lhe Jesus: desligai-o e deixai-o ir. Muito, pois, entre os judeus que tinham vindo a Maria e que tinham visto o que Jesus fizeram, creram nele. Amém? Soberano Deus, eterno Pai, Deus querido e Deus amado, Deus santo, diante de Ti, Pai, nós colocamos neste momento, Senhor, a Tua palavra está lida, que agora o Senhor venha nos falar nos nossos corações grandemente, através da Tua palavra, Senhor, que o Espírito Santo do Senhor fala para a Tua igreja nesta noite, Pai amado e Pai santo, e nos abençoa, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Oh Jesus, o Senhor é santo. Irmãos, essa palavra, ela é tremenda, ela comove muitas pessoas, porque ela fala de um milagre que ele não está só 100% fora do alcance da medicina, mas de dar tudo daquilo que o homem pode esperar, porque diante de uma pessoa que morreu, porque não existe mais uma situação para resolver, e a Bíblia fala justamente sobre isso, de alguém que já se encontrava morto, alguém já tinha se cessado desta vida aqui na terra. Mas hoje eu quero enfatizar muito isso aqui, é sobre várias questões que acontecem dentro desse texto. Primeiro, em questão dos discípulos, quando Jesus fala para eles que Lázaro não estava morto, Lázaro dormia, e eles questionaram nesse momento, se Lázaro está dormindo, por que o Senhor iria incomodar o sono de Lázaro? Irmão, nós temos que ficar muito atentos à maneira em que Deus fala, porque a maneira em que Deus fala nem sempre é a maneira do nosso linguajar, e nós temos que estar atentos. Eles não entenderam, foi necessário que Jesus dissesse claramente de que Lázaro estava morto. Irmãos, aqui também vem uma questão do tempo, que o nosso tempo não é o tempo de Deus. Quando as irmãs de Lázaro mandaram o recado para Jesus de que ele estava enfermo, Jesus continuou onde que ele estava. E nós muitas vezes nos apressamos e queremos que a resposta de Deus seja naquele momento em que nós pedimos. Eu tenho um filho que hoje está com 29 anos, ele nasceu epilético. E esse menino, aos 4 anos de idade, ele dava até 5 crises de epilepsia por dia. E eu clamava a Deus, e eu orava a Deus. Irmão, foram 18 anos eu orando, e muitas vezes eu questionava a Deus: por quê? Por quê? Eu não tinha o conhecimento que eu tenho hoje. E depois de 18 anos, ele fez uma campanha, ele já na igreja ficou curado. Não, então sua oração não valeu de nada. Valeu sim. A minha oração fez com que ele perseverasse na presença do Senhor. A minha oração fez com que ele entendesse que se eu clamava por ele, muitas vezes ele viu orando por ele, fez ele entender que tinha um Deus que uma hora ia atender aquela nossa oração. Mas muitas vezes, irmão, eu não precisava ter afligido tanto o meu coração. Eu podia ter orado e deixado o tempo de Deus. E muitas vezes eu orava ali, eu clamava a Jesus. Irmãos, eu cheguei a fazer uma coisa que é errado, eu fiz. Eu cheguei até a pedir a Deus que tirasse aquela enfermidade dele e transportasse aquilo para mim, que eu não aceitava ver uma criança sofrendo daquele jeito. Porque só quem já viu alguém com crise de epilepsia, a impressão que a gente tem é que a pessoa está partindo. A impressão que a gente tem é que a pessoa está morrendo. Então, a gente não sabe esperar esse tempo de Deus. E Jesus ainda chegou a falar: folgo-me que eu não estivesse lá para ver ali a morte de Lázaro. Então Jesus até se alegrou por estar longe. Folgar quer dizer alegrar, porque ele sabia que aquela enfermidade, que aquilo que estava acontecendo com Lázaro, era
para que o nome do Senhor fosse glorificado. Então Jesus estava ali a 2 dias de distância daquele lugar onde se encontrava, e quando ele chega lá, já tinham se passado 4 dias. Quando eu falei que esse texto tinha algo a ver em família, vocês vão ver aí agora, ali era uma família, não era uma família qualquer, era uma família, primeiro, porque era uma família de bens, eram donos de aldeia, eram famílias ricas, e não era família de ímpio, pessoas de qualquer jeito, eram pessoas que tinham intimidade com Jesus, que tinham amizade com Jesus, que conheciam Jesus Cristo, intimidade que nem nós conseguimos ter, porque eles tinham intimidade diretamente ali com Jesus, eles conheciam Jesus Cristo, eles conheciam a Deus, eram família, eram um povo temente a Deus. Mas nós vamos ver nesse texto, que era família que tinha problemas, que tinha divergências, e às vezes nós olhamos para famílias que servem a Jesus Cristo, às vezes alguém olha para mim, olha para o pastor Edith, pastor Bastião, Fernando, e acha que as nossas famílias são diferentes de outras famílias, mas não são. São famílias que têm divergências, são famílias que têm problemas, são famílias que cada pessoa é individual dentro da família. E nós vamos ver isso aqui dentro desse texto, a diferença entre Marta e Maria. Marta, quando ela foi ao encontro de Jesus e questionou que se Jesus estivesse ali, o irmão dela não teria morrido. Jesus perguntou se ela não cria na ressurreição. Ela falou que cria, mas vocês podem ver que ela virou as costas, ela deixou Jesus paralisado ali e voltou para dentro de casa. Ela voltou. E depois ela fala para Maria que Jesus estava, e se você vê o texto, quando Maria vai até o encontro de Jesus, ela chega e se prostra diante do Senhor, ela se ajoelha, ela se joga no pé de Jesus Cristo. Totalmente diferente a atitude dela, totalmente diferente. Primeiro ela questionou Jesus Cristo, Maria também questionou, mas ela se jogou aos pés do Senhor, ela se prostrou, ela se humilhou diante do Senhor. E o que acontece? Marta parou Jesus, Maria andou com Jesus até o sepulcro. Quando chega ali no sepulcro, que Jesus pede para tirar a pedra, você não vê Maria questionar, mas Marta já questiona novamente. Senhor, já cheira mal, já faz 4 dias. Nessa hora ela levou um puxão de orelha. A Bíblia diz que Jesus olhou para ela e falou assim: eu não já te disse que se creres verás a glória de Deus? Jesus teve que chamar a atenção dela. Então quantas vezes nós deparamos isso diante de nossa família, diante de um parente, diante da esposa, diante do marido. Às vezes o marido chega para a mulher e fala para a mulher assim: não, eu vi um carro zero lá na agência, eu vou comprar. Ela olha para o marido e falou: com essa mixaria que você ganha? Misericórdia. Já joga logo um balde de água fria na cabeça dele. Irmãos, igual Marta. Vai abrir aí, você tem fedendo? O filho fala que vai fazer uma faculdade, para faculdade. Já tem 3 anos que você está na 4ª série, que você está na 8ª série, você vai fazer faculdade como? Você tem nada dentro da sua cabeça? Irmão, nós temos pessoas assim, toda família tem. Então a gente tem que quebrar isso aí, e mostrando para as pessoas que é diferente. Aquela que tem uma vida espiritual, que tem uma vida espiritual mais elevada, e mostrando que é diferente. Teve uma época do meu casamento, o Mateus na época estava com uns 10 meses de nascido, talvez até menos, que foi uma crise muito difícil. Eu cheguei até a sair de casa, e eu comecei a questionar a Deus, por que estava acontecendo aquilo, e comecei a falar com ele sobre minha esposa, que eu queria uma mudança, e Deus falou claramente comigo: muda você. Eu falei: mas eu tenho que mudar o quê? Era a maneira de tratar que eu tinha que mudar. E eu comecei a ministrar as qualidades na vida da minha esposa, para que aquele quadro fosse mudado. Então muitas vezes nós temos que mudar, e nós achamos que é a outra pessoa que tem que mudar, entendeu? É a outra pessoa que tem que mudar. Eu fiz uma viagem agora, e
Nós fomos 5 pessoas no carro. Eu, Pedro, Valéria e mais 2. E eu tenho o hábito, o Mateus sabe disso, de levar café na cama para minha esposa todos os dias. Sou romântico. Eu não levo flores, não, eu não gosto de flores, mas eu levo café todo dia. Todo dia eu levanto, faço café, independente da hora que eu vou sair, e levo lá para ela. Quando eu chego, ela já está sentada na cama, olhando o WhatsApp, e já recebe o café dela. E se eu viajar, se eu estiver no hotel, eu desço, compro o café e levo para ela na cama. E chegou na casa da minha tia, eu fiz a mesma coisa. Coaram o café, eu fui lá na cozinha, não foi eu coei, peguei o café e levei para ela. Aí, a outra pessoa que estava comigo falou assim, aí a Valéria tem marido, e começou a falar mal do marido. Eu fui e falei para a pessoa, falei, ó, eu não sou nada melhor do que seu marido, eu tenho os mesmos defeitos do seu marido, talvez até pior, mas porém, a minha esposa vê as qualidades que eu tenho, e você não está sabendo ver as qualidades que seu marido tem. Falei com autoridade, a pessoa calou a boca. Começa a ver a qualidade do seu marido, começa a ver a qualidade do seu filho, do seu irmão. Isso vai mudar. Isso vai mudar. Porque nós temos os nossos defeitos. Então, para que nós vamos ficar olhando só o defeito do outro? O irmão tem certeza. Quando começarmos a fazer isso, as coisas mudam. Isso é em relação não só os nossos familiares, mas os nossos vizinhos, os nossos colegas de trabalho. Entendeu? Começa a mostrar a pessoa o valor que ela tem. Você começa a sentir até mais simpatia pela pessoa. Começa a olhar, não, aquela pessoa, ela é chata nessa área, mas e nessa área? Ela tem uma qualidade, porque todo mundo tem. Entendeu? Ali, eu estou mostrando isso aqui, porque vocês veem que dentro de família, independente de como que é a família, independente se está na presença do Senhor ou não, toda família tem essa divergência. Nós temos que saber trabalhar nela. Nós temos que aprender a trabalhar dessa forma. O filho, tem filho que só olha o defeito que o pai tem, o defeito que a mãe tem, mas não sabe olhar as qualidades do pai, a qualidade da mãe. Só cobra, mas não quer dar nada em troca. Entendeu? E acaba muitas vezes até perdendo. Porque calado, como diz o outro, por debaixo dos panos, os pais muitas vezes deixam de fazer as coisas no filho, porque está vendo que o filho não está reconhecendo. Está vendo que o filho não está dando valor naquilo que os pais estão fazendo. Entendeu? Então, vamos começar a trabalhar isso ali, nas qualidades que a gente tem na família. Então, outra questão também que eu quero colocar aqui, dentro da palavra de Deus. Essa família tinha comunhão com Cristo. Essa família conhecia Jesus Cristo, mas estava passando luta, estava passando tribulação. Quantas vezes eu já ouvi, quando o irmão está passando por alguma luta, o outro falar assim, está em pecado, como se Deus fosse um Deus vingador, como se Deus fosse um Deus carrasco. Irmão, o pecado traz consequências sim, mas nem sempre a luta é consequência do pecado, não. Nem todos os erros nossos também trouxe um pecado. Então nós temos que entender isso. E quando o irmão estiver em luta também, que for de pecado, nós temos que a obrigação de apoiar ele. Tem um pastor aí que chama Denilson. Quando ele foi para a igreja, ele... Como é que é? Não, ele amigou com a namorada e ele estava na igreja. E estava morando com ela. E ele chegou perto do irmão da Deus e Amor. Desculpa, eu não gosto de falar nome de ministério, mas já falei, escapuliu. Chegou perto do irmão e falou assim, irmão, eu estou morando junto com a minha namorada. O irmão falou, misericórdia, sai de perto de mim, crente igual você, eu não quero nem conversa. O irmão precisando dar apoio, foi buscar um apoio no irmão conhecer melhor. Ele falou, sai de perto de mim, crente igual você, eu não quero nem conversa. É duro você ouvir isso aí. E depois ele conversou com o pastor que era do nosso ministério, e o pastor explicou para ele direitinho, ele se separou dela, casaram e tornaram a juntar, e tão feliz até hoje. Hoje também ele é pastor, esse irmão, mas o outro já queria correr dele. Então, irmãos, é o seguinte, vocês podem ver aqui que as pessoas querem bênção,
mas não quer passar por luta. E todos os grandes homens de Deus, todas as grandes mulheres de Deus, todo mundo que a Bíblia fala, antes de ele receber uma bênção, eles passaram por uma luta. Moisés, quando saiu do Egito, antes dele atravessar para o deserto, teve que atravessar o Mar Vermelho. Na frente o mar, atrás o exército de Faraó. Naquela hora, muitos ali devem ter visto só a morte na frente. Se entrar no mar, tubarão vai comer. Se ficar, o exército de Faraó vai pegar. Luta. Moisés passou por Abraão, antes de ser abençoado, teve que levar o filho dele para o sacrifício. Imagina levando o filho para o sacrifício. Sadraque, Mesaque e Abednego teve que ser jogado na fornalha de fogo ardente. Daniel teve que descer na cova dos leões. Irmão, não existe uma vitória sem antes ter uma luta. Não existe, não tem como. Não tem como. Então, quando você estiver passando por luta, olha na frente, porque a vitória vem. Se a luta é pequena, a vitória é pequena, mas se a luta é grande, a vitória é muito maior. É assim que Deus faz. Deus trabalha nas divergências. Nós não sabemos, nós não conseguimos entender, a nossa mente não consegue entender como que Deus trabalha, e nem devemos tentar entender. Nós só temos que estar atento como Deus está trabalhando. Agora só tem um porém, irmãos. Grava bem isso que eu vou dizer. Quando a luta é para a vitória, você sente paz dentro de você. Agora, se a sua alma, se o seu espírito está atribulado, se você não está tendo paz, aí o negócio é diferente. Aí realmente você pode estar num pecado muito sério, que isso te traz sua paz. Mas a luta, a tribulação na presença de Deus não tira sua paz. Você pode até chorar. Pode até chorar. Eu tiro o exemplo, o dia que eu perdi minha mãe, que eu preguei no velório da minha mãe, estava doendo, estava, eu estava chorando, estava, mas eu tinha paz. Eu tinha paz. É estranho falar, você chorar e ter paz, mas é assim. A gente chora até pela alegria. Então, a gente tem que saber discernir isso aí. E se você estiver passando por alguma luta, se alegra, porque a vitória que está vindo aí é grande. A vitória que está vindo é muito maior do que aquilo que Deus tem, né? Então, irmãos, é essa mensagem que eu quero deixar para a igreja nesta noite. Vamos trabalhar nessa parte aí da nossa família. Vamos saber entender o outro melhor. Vamos saber compreender. Vamos aprender a responder na hora certa e calar na hora certa. Tem a hora que é hora de falar, mas tem a hora que é hora de calar. Tem hora que o silêncio às vezes fala muito mais do que palavra.